Olá, pessoal. Página 161 com vocês. Vamos aí prosseguindo. Falta pouco agora, hein? Vamos lá. Então, tem uma tirinha aí em cima na página 161. E nessa tirinha diz assim: vovó é muito agarrada a seu gatinho, mas ele subiu num poste. Por favor, venham logo. Então, na primeira tirinha, provavelmente, né, a menina, ela telefona para os bombeiros, né, pedindo para resgatar o gato da avó. Qual o fato inusitado torna a tirinha engraçada? Então, a gente percebe aqui, ó, que ela tá chamando os bombeiros. Opa! Ela tá ligando para os bombeiros, né? E aqui, gente, no texto em tirinhas, né? A gente vê bem a utilização da linguagem formal e da linguagem oral e da linguagem não oral, né? Então, aqui nós vamos ter a linguagem oral, que é escrita, que é aquilo que a gente lê, só que só aquilo que a gente lê, sem a gente olhar para a imagem, né? A gente não consegue interpretar o texto, né? Agora, quando a gente lê e vê, olha para a imagem, a gente entende o que é que está acontecendo. Então, as histórias em quadrinhos são textos que vão precisar aí da linguagem oral e da utilização de outros recursos além da linguagem oral. Então, qual fato inusitado torna a tirinha engraçada? O humor da tirinha está no fato de a avó da menina, por ser muito agarrada ao gato, ter subido no poste com o gato, né? Então, aqui na última tirinha aparece a vovozinha agarrada e aí a menina pedindo ajuda, socorro, que venham logo, né? A letra B, agora copie o pronome possessivo. O que é pronome possessivo? É aquela palavrinha que indica posse, que aparece na tirinha. Então, qual é a palavrinha que indica posse? Seu. Então, vovó é muito agarrado a seu gatinho. De quem é o gatinho? Vó, né? A quem pertence o gato? Pertence à avó da menina. Leia as frases abaixo, depois complete as frases conforme o modelo do quadro, fazendo as concordâncias necessárias. A lagartixa escapa e salva sua vida. Eu também é um pronome, tá? Eu escapo e salvo minha vida. Todas as palavrinhas que estão aqui, ó, nessa coluninha, elas são pronomes. Por quê? Porque elas podem substituir os nomes, tá? Aí a gente chama de pronome pessoal. E esse outro pronome que a gente está vendo são os pronomes possessivos. Nós escapamos e salvamos nossas vidas. Então, aqui nós temos um pronome possessivo, aqui um pronome possessivo também. Eles escapam e salvam suas vidas. Também pronome possessivo. Ele escapa e salva sua vida. De novo, pronome possessivo. Elas escapam e salvam suas vidas. Ela escapa e salva sua vida. Então, todos aqui são pronomes, só que esses pronomes a gente chama de pronomes pessoais. E todos aqui também são pronomes, mas são os pronomes possessivos. Vocês completaram aí, certinho? Próxima página, 162. Leia com a professora o quadro dos pronomes possessivos. A seguir, eles se referem às pessoas... A seguir... Ai, desculpa, gente. Deixa eu ler de novo. Leia com a professora o quadro dos pronomes possessivos a seguir. Eles se referem às pessoas representadas pelos pronomes pessoais que você já estudou. Então, aqui são os pronomes pessoais. Eu, tu, você, ele, ela, nós, vós, vocês, eles e elas. Esses pronomes aqui, eles substituem os nomes, tá? E aqui nós temos os pronomes possessivos,
que são aquelas palavrinhas que indicam posse de alguma coisa ou de alguém, tá? Pronomes possessivos, aqueles que indicam posse. Pronomes pessoais, aqueles que ficam no lugar do nome, podem substituir o nome, tá? Agora existe uma outra classe de pronomes, que são os pronomes demonstrativos. Vamos entender quem são os pronomes demonstrativos. Leia a tirinha a seguir, depois responda as questões. Eu não consigo montar este aeromodelo. Estas instruções são incompreensíveis. Foi atingido por fogo antiaéreo. Seus aviões sempre invadem algum espaço aéreo, não é? Quais são as duas atitudes que mostram a reação de Calvin diante da dificuldade de montar o aeromodelo? Um aeromodelo é uma miniatura de avião, né? Ele destrói o aeromodelo e inventa uma explicação para essa destruição. Então, aqui ele não está entendendo. Aí, o que ele vai lá? Destrói porque não está entendendo. E aí, inventa uma explicação para essa atitude dele, né? Para que o avião tivesse sido destruído, tá? No primeiro quadrinho da tira, a palavra este acompanha e indica um objeto que está próximo de Calvin. Que objeto é esse? Um aeromodelo. Então, gente, ó, quando que a gente usa o pronome este? Quando a gente está próximo, falando de um objeto que está próximo da gente. E quando a gente utiliza o pronome esse? Quando a gente se refere a um objeto que não está próximo da gente. Os dois têm o mesmo sentido, mas tem essa regrinha aí para utilizar este ou esse, tá? No segundo quadrinho, que palavra tem a mesma função? Isto é, a de acompanhar e indicar um substantivo? E a qual substantivo a palavra está se referindo? Então, segundo quadrinho. Estas instruções são incompreensíveis. Qual é a palavra que indica um substantivo? A palavrinha estas, né? Qual é o substantivo que ela está indicando? Instruções. De novo, utilizou estas com T, por quê? Porque está próximo, ó, está próximo da instrução. Então, por isso que usou esta, tá? Então, a palavra estas e se refere ao substantivo instruções. Próxima, as palavras este e estas são pronomes que servem para mostrar, indicar, localizar e também substituir palavras ou expressões que já apareceram na frase ou no texto. Observe, este avião é de Calvin, esse é do tigre Haroldo. Então, olha aqui, este avião é de Calvin, refere-se à palavra avião. Esse é do tigre Haroldo, substitui a palavra avião, refere-se a outro avião, né? Então, este está mostrando um avião. E aí, esse é um outro avião que a gente não está vendo, né? Está mais distante de quem está falando. Leia a tirinha a seguir. Página 163. Achei. Leia a tirinha a seguir. Que é isto? É um lenço, foi inventado pelos franceses. Para que serve? Você tira, assou o nariz e depois coloca de novo no bolso. E depois? E depois, o bárbaro sou eu. Olha lá. Qual objeto Agar desconhece? Por que ele fica atordoado com o uso desse objeto? Então, o objeto que ele desconhece é o lenço. E o Agar parece achar bárbaro, rude, deselegante. Está explicando o que é bárbaro, né? O ato de utilizar um lenço e guardá-lo de volta no bolso. E né, gente? Letra B. Que palavra, Agar,
emprega para indicar o objeto que desconhece? A palavra isto. Então, o que é isto? Essa palavra aponta, indica, mostra para o outro personagem um objeto próximo de Hagar. Ele estava com o lencinho na mão, tá? Os pronomes que mostram, localizam, situam alguma coisa são chamados de pronomes demonstrativos. Com a professora, leia o quadro abaixo com os pronomes demonstrativos. Então, são pronomes demonstrativos. Este, esta, estes, estas, isto, estes, essa, esse, essa, esses e essas, isso. E são também aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Certo? Próxima, hora de organizar o que estudamos. Agora tem um esquema e nós aqui vamos completar esse esquema, né? Leia o esquema a seguir, depois complete-o com 3 exemplos de cada tipo de pronome. Pronome, o que é? Nós estudamos. Palavras que acompanham ou substituem palavras ou expressões em frases e textos. Então, quando elas acompanham, né? Se for um demonstrativo, se for um possessivo, tá acompanhando. Quando que ela substitui? Quando eu tenho um substantivo, um pronome pessoal, né? Pronomes possessivos indicam posse de alguma coisa. Que tipo de pronomes indicam posse? Meu, tua, nosso, seu, sua, teu, né? Tudo vai indicar posse. Então, são pronomes possessivos. Pronomes demonstrativos. Mostram, indicam, localizam, situam algo. É para demonstrar, para dizer onde está, né? Isto, aquilo, essa, esta, essa, né? Todos esses aqui são pronomes demonstrativos. Agora você. Leia as 2 tirinhas a seguir. Tirinha 1. Não tenho nada contra vocês fazerem um curso de trabalhos manuais, mas não podem usar esses escudos na batalha. Olha lá os escudos. Tirinha 2. Que é isso? Mamãe falou que você está com problema de cupim. Não, é a cadeira. Crack. Caiu. Copie. Lá na página 165. Copie o pronome demonstrativo da tirinha 1 e indique a que palavra ele se refere. Então, tirinha 1. Na tirinha 1, qual é o pronome demonstrativo? Olha lá. Mas não podem usar esses. Está demonstrando, né? Esses escudos na batalha. Não tenho nada contra vocês fazerem um curso. É só aqui mesmo. Então, seguindo lá. Esses e refere-se à palavra escudos, né? E o pronome possessivo é a palavrinha demonstrativo, é a palavrinha esses. Pronome demonstrativos, não possessivo. Possessivo indica posse, tá? Eu é que errei aqui. Pronome demonstrativo é que vai mostrar pra gente, né? Esse refere-se às palavras escudos, quando ele fala lá. Mas não podem usar esses escudos na batalha. Na tirinha 1, os guerreiros fizeram um curso de trabalhos manuais. Qual foi a consequência desse curso? Então, a gente observar lá na tirinha 1, a gente vai ver que ficou um escudo no formato de elefante, um no formato de ursinho, outro no formato de estrela, outro de hipopótamo, né? E aí, eles criaram escudos com formatos divertidos. Copie o pronome demonstrativo da tirinha 2
e indique a que ele se refere. Da tirinha 2. Então, na tirinha 2 tem pronome demonstrativo? O que é isso? Então, isso é um pronome demonstrativo, tá? E aí, a que ele se refere isso? Então, isso é o pronome demonstrativo, ó, tá aqui. Refere-se ao que o menino está fazendo ou ao spray que ele está usando. Porque quem perguntou, né, perguntou o que é isso? Então, provavelmente é o spray que ele está usando. Né? O que ele está fazendo também, né? Vem lá alguém jogando um spray em você, sabe o que é isso, né? As duas coisas. Qual foi a confusão do menino nessa tirinha? Ele usou inseticida na avó e não na cadeira. Leia as palavras nos quadros e a tirinha a seguir. Identifique quais dos pronomes abaixo completam adequadamente as falas dos personagens. Depois, use-os para reescrever a história. Então, os pronomes estão aqui. Nosso, nossos, pronome possessivo. Você, pronome pessoal. Meus, pronome possessivo. Sua, pronome demonstrativo. Minha, pronome possessivo. Vocês, pronome pessoal. Tá? Então, olha lá. O que Tananã está levando na mão? Resposta: o que você está levando na sua mão? A outra: sal e limão. Próximo. Disse que a Tananã disse que a Tananã vida estava precisando de mais tempero. Você disse que a minha vida estava precisando de mais tempero. Então, aí a utilização dos pronomes nos quadrinhos. Qual é a graça da tirinha? O que o personagem quis dizer não era tempero de verdade, como sal e limão, e sim que a vida do cachorro tivesse mais graça, mais emoção, né? Então, aí ele fez o sentido, uso figurado aí das palavras e a bruxinha aí levou ao pé da letra, né? O cãozinho levou ao pé da letra. Vamos para a próxima, gente? Reescreva o texto abaixo em seu caderno, evitando as repetições. Para isso, use pronomes. Nós temos um carro. O carro que temos sofreu um acidente na rodovia. Nós temos um carro. O carro que temos sofreu um acidente na rodovia. O carro que temos ficou muito avariado e não funciona mais. Então, a resposta: nós temos um carro, nosso carro sofreu um acidente na rodovia. Ele ficou muito avariado e não funciona mais. Então, trocou lá o carro lá, o carro que temos por nosso carro, e depois o carro, né, por ele ficou muito avariado. Leia a tira a seguir. E esse é o Henry. Aí deixa eu ler aqui no livro, no slide fica ruim de ler. E esse é o Henry, o meu galo premiado. Isso aí é um ovo. Ele era tão novinho. Mas ele já era bonitão, como o papai. Assim você me assusta, João. Garfield é um gato rabugento. Qual o motivo o deixa contrariado na tirinha? O exagero de seu dono, João Albuquerque, em relação ao afeto para com o ovo, tratando-o como seu filho.
Agora, encontre nas falas dos personagens e copie um pronome. Um pronome pessoal, então tem o ele, o você e o me. Pronome possessivo tem o meu e pronome demonstrativo tem o esse e o isso. A gente vai dar uma paradinha por aqui e já já eu volto com vocês.